Olá, eu sou Tino Nascimento. O que você vai assistir aqui será apenas um fragmento do novo espetáculo sobre a vida de Ferreira Goulart, intitulado como Inventário Lírico entre o Homem e o Artista. Registrado como José Ribamar Ferreira, desde cedo adotou o pseudônimo de Ferreira Goulart. Crítico de arte, poeta, biógrafo e ensaísta, nasceu no dia 10 de setembro de 1930 em São Luís do Maranhão. Era o quarto dos 11 filhos do comerciante Newton Ferreira com Alzira Ribeiro Goulart, a dona Zizi. A arte existe porque a vida não basta. Pode começar? Turvo, turvo, a turva mão do sopro contra o muro. Escuro, menos que escuro, menos que mole e duro, menos que fosso e muro, menos que furo escuro, mais que escuro. Claro como água, como pluma, claro, mais que claro, claro coisa alguma, e tudo, ou quase. Um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas. Azul era o gato, azul era o cavalo, azul era o galo, azul teu cu. A minha infância foi uma maravilha com os meus irmãos, meus amigos, minha família. Era moleque de rua, vagabundo. Eu e meus amigos roubávamos copos de botequim e vendíamos quitandeiro. Vendia os copos que roubávamos, sabe para quê? Pra gente ir ao cinema. Eu era garoto, adorava jogar futebol, continuo gostando até hoje. Meu pai era craque de futebol, da seleção maranhense em 1900 e pouco. Ele me levava para o jogo de futebol. Esse lado eu herdei dele, mas o lado da arte, da literatura, pelo gosto de ler, foi da minha mãe. Este cartão atualmente uma lembrança, futuramente uma recordação, como criação minha, embora não seja algo de perfeição. Com um abraço carinhoso da mãe Alzira Goulart Ferreira. Minha mãe é uma pessoa muito especial. Sempre lembro dela. Criar aquela quantidade de filhos que ela criou com tanto afeto, tanto carinho. E ela era também uma pessoa voltada para a cultura. Ela não tinha uma formação cultural, mas era a pessoa da família que gostava de poesia, de arte. Ela até desenhava. Acho que no fundo particular, eu herdei isso da minha mãe. Éramos em 11 irmãos. Não havia conflito nenhum entre nós. Nunca houve. Éramos uma família assim, boa. Meu corpo feito de carne e de osso. Esse osso que não vejo, maxilares, costelas, flexível armação que me sustenta no espaço, que não me deixa desabar como um saco vazio, que guarda as vísceras todas funcionando, como retordas e tubos, fazendo o sangue que faz a carne e o pensamento, e as palavras e as mentiras,
E os carinhos mais doces, mais sacanas, mais sentidos. Para explodir como uma galáxia de leite, no centro de tuas coxas, no fundo de tua ávida, cheiros de umbigo e de vagina, graves cheiros indecifráveis, como símbolos. Na minha casa não tinha livros, a não ser história policial, que meu pai gostava de ler. Livro de literatura mesmo? Não tínhamos. Minha mãe não lia. Na verdade, minha mãe gostava era de romance. Mas eu também era garoto. Eu também não gostava disso. Na verdade, eu não me envolvia com isso. Eu vivia na rua. Eu era um moleque de rua. Literatura eu descobri, sabe, no colégio, depois que eu fui para a Escola Técnica de São Luís. Eu lembro assim, de uma vez, o professor de português passou a redação para fazer em casa. Aí eu fiz uma redação. Sabe qual era o tema? Dia do trabalho. Eu fiz a redação e comecei assim. No dia do trabalho, ninguém trabalha. Ela achou muito engraçado. E tal, ela leu assim para todo mundo. Gostou da minha redação. E falou da classe para a turma toda que só não dava 10 porque havia alguns erros de português na redação. Mas que estava muito bem. Então, eu era moleque de rua. Não tinha nenhuma perspectiva de pensar, sabe? Nessa época eu tinha uns 13 anos. 12, 13 anos de idade. Achei que, quem sabe um dia eu podia ser escritor, já que a professora gostou. Imagina, eu! Mas o escritor tem que saber a língua. Não podia ficar errando a gramática. A partir daí, eu fiquei 2 anos vendo gramática, só lendo gramática, aprendendo a escrever. Conheci a literatura, que eu me lembro era Gramática Expositiva, de Eduardo Carlos Pereira, que tinha uma antologia no final dos poemas da língua portuguesa, desde Camões e tal. Se alguns não sabem, o tema da Feira do Livro deste ano é Cotidianos Poéticos, do épico de Camões a Batalhas de Rua. Então eu li Castro Alves e me apaixonei pela poesia que até então não conhecia. Aí veio a ideia de que eu poderia ser o poeta. Começou assim.